Olá, turminha, tudo bem com vocês? É um prazer estar de volta para trazer para vocês mais uma aula de geografia para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. Você deve lembrar que na aula anterior nós falamos sobre recursos naturais e fontes de energia. E eu falei que a aula seria dividida em duas partes. Na aula anterior nós falamos das fontes de energia não renováveis, falamos dos combustíveis fósseis e da energia nuclear. E hoje nós vamos falar das fontes de energia renováveis. O que são fontes de energia renováveis? São aquelas que não se esgotam com o uso, que pode ser reaproveitada. Então, eu já entro falando o que é uma fonte de energia renovável e já vou falando da vantagem de se ter uma fonte de energia renovável, que é o não esgotamento dos recursos durante o uso, que pode ser utilizado mais de uma vez. Então, vamos conhecer na aula de hoje quais são essas fontes de energia renováveis, que também podem ser chamadas de fontes de energias alternativas. Boa parte delas, ou quase todas, surgiram aí com a terceira revolução industrial. Tudo a ver com a questão da tecnologia, o aumento da tecnologia. Então, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Você é aluno da primeira série. Vamos lá? Nós vamos falar a fonte de energias renováveis, já citei. Vocês estão observando aí na imagem, nós vamos ter aí a eólica, a gente vê aí o cataventozinho ali em cima, né? Nós vamos ver a hidrelétrica, porque tem essa barragem aí, a solar, né? Nós estamos aí na imagem mostrando para você já ter uma ideia quais são as fontes de energia renováveis, tá bom? Nós vamos começar com a mais utilizada no Brasil, por exemplo, que é a hidrelétrica. Para o funcionamento de hidrelétrica, são necessários que tenha rios de planalto, e no Brasil tem. O rio de planalto, quando você estuda, por exemplo, os tipos de rios, você vê que ele é favorável para a construção de hidrelétricas. O que é necessário? Eles vão construir as barragens para que, e às vezes, em muitos casos, desvio dos cursos do rio para poder, com a força da água, gerar a eletricidade. É considerado uma fonte de energia limpa e é uma fonte de energia renovável, porque apesar de que tem muitos ambientalistas que falam que se você poluir os rios, não tem como aproveitar para a eletricidade, água poluída. Então depende também de preservar os rios. Mas enquanto existir água, é possível ter a geração de energia, da eletricidade, através da eletricidade, ok? Lembrando também que é importante essa questão de saber também preservar os rios, pela questão também, se o nível da água estiver baixo, tem problema para a geração da energia também, tá bom? Então, é a fonte mais utilizada no Brasil. A outra fonte de energia é a fonte de energia eólica. Esse nome eólica diz alguma coisa? É a fonte de energia chamada fonte de energia dos ventos. Para que faça com que ocorra o giro das turbinas, que são esses cataventos gigantes que eu costumo dizer, é necessário ter a força dos ventos. E é necessário uma área propícia. O Brasil, na região Nordeste, por exemplo, é um local bem propício para a utilização da fonte de energia eólica. Ela não causa impactos ao meio ambiente, tendo em vista a questão da poluição, mas tem alguma desvantagem, como, por exemplo, os ruídos das hélices de quem mora próximo, né? E a área também precisa ser desmatada, porque essas hélices são enormes, então elas precisam de espaço para girar. Então, tem umas pequenas desvantagens se comparada, por exemplo, com as fontes de combustíveis fósseis, por exemplo, que nós vimos na aula anterior, ok? Então, só para você ter uma ideia, para que gere a energia eólica, né, é necessário uma área desmatada, por exemplo. A nossa outra fonte de energia é a energia solar. Já ouviram falar? Você vai dizer, o Brasil também dá para ter bastante energia solar? Dá. O que impede é o custo, né, das placas. Para ter energia solar, a gente tem que colocar aquelas placas, né? A manutenção também das placas também é caríssimo. Então, em alguns casos, eles não conseguem. E também tem a questão também que tem que ter o sol, né? Eu sei que tem dias que tem vários dias ensolarado, mas se houver dias nublados, já complica a geração da energia solar. Tá bom? Mas como o Brasil tem muitos períodos aí quente, né? Áreas de sol bastante alto, então dá para utilizar a energia solar, vem pela força do sol. E a outra é a biomassa. Já ouviram falar de biomassa? A biomassa, ela é formada pela queima da matéria orgânica, né? Restos de vegetais, madeiras, né? Para se formar essa fonte de energia. É renovável? É, como todas as fontes que nós estamos vendo hoje. Por quê? Porque você consegue ter sempre esses restos de vegetais, madeira, essas coisas, para fazer o processo de transformação
para a fonte de energia chamada biomassa, né? Nós vemos aí na imagem a geração de energia por biomassa, né? O ciclo da biomassa que vai passando até chegar na questão da formação da fonte de energia. Tem algum impacto negativo? Tem, na questão da queima, né? Da matéria orgânica, mas não se compara também com os combustíveis fósseis, tá bom? A energia dos oceanos, já ouviram falar? Em alguns livros ou em pesquisa vocês podem encontrar com o nome energia das marés também. É a mesma coisa. São energias que são formadas a partir da força das ondas do mar. Né? Então, eles conseguem movimentar. Se você observar na imagem aí abaixo, tem uns cataventozinhos parecido com a formação da energia eólica. Porque eles vão se movimentar com a onda do mar para formar a fonte de energia dos oceanos. Para gerar as turbinas, para acionar as turbinas e gerar energia elétrica também, nessas fontes de energia aí dos oceanos, ok? Tranquilo até aqui? Está raciocinando junto comigo? Então vamos lá. A energia geotérmica, vocês já ouviram falar do núcleo, do calor que tem no interior da Terra? Então, esse calor que existe no interior da Terra, ele também descobriram que dava para aproveitar para formar uma fonte de energia. Essa fonte de energia é chamada de energia geotérmica, porque vem do núcleo do interior da Terra. Então, é uma fonte de energia também renovável, porque sempre vai existir o núcleo, o calor do núcleo, né? O magma ali embaixo, que pode propiciar a formação da energia nuclear. Tá bom? Então, também é utilizada, se bem que no Brasil as mais utilizadas que nós conhecemos são a eólica e a energia solar, que é dos ventos e energia do sol, ok? E vamos ver agora, para finalizar, as vantagens das fontes de energia alternativa. Eu até citei algumas vantagens, mas eu quis trazer, eu selecionei as principais para você ter essas vantagens, né? São opções energéticas poucos poluentes, consideradas limpas e inesgotáveis por serem renováveis, citei no início. Produzem menos impactos negativos no meio ambiente se comparadas às fontes convencionais. Oferecem poucos riscos. Utilizar as fontes alternativas de energia reduz a dependência de energia do atual modelo energético, que é quais? Dos combustíveis fósseis, que ainda são as mais utilizadas, né? Então, quando você utiliza a fonte de energia renovável, você deixa de utilizar, você vai utilizar menos as dos combustíveis fósseis, que causam o aquecimento global, ok? Mas elas também vão ter desvantagem. A energia eólica, apesar de ser considerada limpa, depende da instalação das aerogeradores, que eu citei lá no início. Esses podem provocar mudanças na paisagem das áreas nas quais foram instaladas e também, por exemplo, podem interferir no fluxo migratório de aves na região. As aves podem se confundir ou até mesmo bater nas hélices, né, gigantes. O uso de biocombustíveis pode aumentar os problemas relacionados ao desmatamento, a utilização da biomassa por meio da queima de vegetais, restos orgânicos e madeira, por exemplo, requer ampliação de áreas agricultáveis e o consequente desmatamento. Citei isso para vocês também. Então, que tal agora a gente praticar para ver se você conseguiu compreender mesmo a aula de hoje? Vamos lá? A primeira questão diz: qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Então, nós temos aí as fontes de energia. Vamos ver se você entendeu a aula de hoje. Letra A, óleo diesel. Letra B, gasolina. Letra C, carvão mineral. Letra D, gás natural. Letra E, eólica. Qual dessas fontes é a mais indicada para não causar o aquecimento global? Dá mais uma conferida, vamos ver se você acertou. Vamos lá? Muito bem, se você marcou a letra E, você acertou. E é claro que você marcou a E, porque a gente falou o tempo todo, né, que elas não agridem ao meio ambiente. Elas causam impactos, mas não chegam nem perto dos causados pelos combustíveis fósseis, por exemplo. Então, a energia eólica, que é também chamada energia dos ventos, além de ser renovável, é compreendida como uma fonte de energia limpa. Parabéns a você que acertou essa questão. Vamos para a próxima? Questão número 2. Analise qual alternativa apresenta apenas fontes de energia renováveis. Vamos lá? Letra A, eólica, solar, hidrelétrica e biomassa. Letra B, carvão mineral, solar, eólica e biomassa. Letra C, biomassa, solar, eólica e gás natural. Letra D, nuclear, petróleo, gás natural e biomassa. Letra E, solar, eólica, carvão natural e nuclear.
Qual dessas aí, dessas alternativas, só tem fontes de energia renováveis? Dá mais uma conferida, que eu vou ver se você conseguiu acertar. Vamos lá? Parabéns para você que marcou a letra A, né? O conjunto de fontes de energia renováveis é composto pela eólica, que é dos ventos, a solar, que é do sol, a hidrelétrica, da água, e a biomassa, que vem da matéria orgânica. Gostou da aula? Entendeu direitinho? Quer aprofundar o seu conhecimento? Então vai lá na plataforma Eduque, você vai encontrar o texto todinho desse conteúdo, porque aqui está só o resumo, o texto vai estar completo. Você vai encontrar outras questões objetivas e subjetivas para você estar praticando o seu conhecimento. Obrigada a você que assistiu mais uma vez a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem e espero encontrá-los em outras aulas. Que Deus nos abençoe, nos proteja e continue nos guardando de todo o mal. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.